2025. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Não esqueçam de participar, viu? Não só pelas lives, Facebook, YouTube. Tem também a nossa opção pelo nosso aplicativo Difusora 24H, pelo rádio 96.9 e o nosso WhatsApp para você também mandar mensagem, que é o 995040969. Vamos começar a nossa semana, né, conversando com a nossa analista política da Rede de Rádio Difusora, que é a Rosiane Carvalho. Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda. Tudo bem, Geraldo? Boa tarde para você, para Tereza, Sol. Eu sempre... Você não vai se incomodar de falar no Não. microfone com a cor vermelha, não, né? Não, Tudo bem? Não, ainda não engoli, não, a nossa... Posso falar, né? Ué. Meus amigos garantidos vão me cobrar. Deixa Só pra falo, lá. nos melhores amigos, né? Que eu Perfeito. penso. Rosiane Carvalho, o assunto hoje é reforma tributária? Isso. Não, na verdade, o tarifaço do Trump, a gente tá tão... Tá. A gente ficou tão fixo com a coisa da reforma Não tributária, é? a importância dela para Mas, a Zona aliás, a Franca. propósito, continua enrolando, né, e tal, né? Eu penso que esse assunto que tomou conta da parte econômica, política, né, de todos os debates, eles têm muito a ver com que a gente viveu 4 anos e vive a vida toda e dentro da própria reforma tributária. Perfeito. São medidas, né, que têm relação com posturas políticas, com pressões políticas, mas que têm a sua questão em tarifas, em tributos. A gente teve que aprender isso na marra aqui, porque tudo que mexe com tributos tinha a ver com a Zona Franca de Manaus, e eram posturas e decisões políticas. E muitas vezes nós fomos aqui hostilizados, né, por alguns ouvintes, pessoas que têm alguma corrente ideológica, mas nós não podemos nos abraçar com correntes ideológicas quando se tratava de Zona Franca de Manaus e tudo que representava para o estado do Amazonas. E eu tô achando, na campanha do ano que vem, né, que é daqui a alguns meses, esse assunto vai ser muito comentado e muito debatido entre os candidatos ao governo do estado. Eu acho que não só aqui no estado, mas também em outros estados do Brasil, né, Rose? Isso, não falar neste momento já é uma escolha com visão também na eleição. O único que se posicionou sobre isso nas suas redes sociais foi o senador Eduardo Braga, desses candidatos majoritários que nós temos falado aqui com frequência, né? Então, outros pré-candidatos ao Senado preferiram ficar ali calados, mas esse calado já é uma posição política e em alguns casos eu vou já falar de alguns que eu quero me referir, política responsável em relação ao que está acontecendo. Esse é um ponto. O candidato ao governo, assim, o nome que a gente tem mais forte até esse momento do senador Omar Aziz, não entrou nisso nas suas redes sociais. Ele está falando de BR-319, né? Está falando de outros assuntos que colocam ele em link nas ruas, né? Com a saúde, enfim, com o seu público. Eu percebi isso nas redes sociais. Agora, como você falou, assim, isso vai ser muito tratado na eleição, concordo, até por onde isso começou a ser tratado. Né? Nós destacamos agora há pouco lá na Band News o editorial do jornal Estado de São Paulo, que é um jornal, historicamente, um jornal que tem muito link com a pauta e o campo da direita. Algumas pessoas podem discordar, estão ouvindo, né? Porque criaram ali um campo de crítica ao trabalho da mídia e da imprensa. Mas essa é a verdade sobre o Estado de São Paulo. Inclusive, eu já fiz freela para o jornal Estado de São Paulo. Isso não é algo que você pode dizer que é ruim ou bom. Eu penso que todos os veículos têm. Olha, para você que não sabe têm. do jargão jornalístico freela é freelancer, ou seja, um trabalho que a Rose fez, assim, um único trabalho lá para São Paulo, para você entender. Rose, então vamos lá, tarifaço que tem invadido os assuntos dos programas de debates, das redes sociais, dos memes também, tá todo mundo inclusive brincando com tudo isso. Como é que está sendo o impacto para nós aqui do Amazonas? Então, o Estado de São Paulo, como eu ia falando, é um jornal que tem esse campo, esse posicionamento em relação ao governo Lula altamente crítico e rigoroso. E neste final de semana, Geraldo, fez uma postura que cobra à direita, os governadores bolsonaristas a respeito do que o presidente Trump, está fazendo com o Brasil na questão do tarifaço, do aumento das tarifas e quanto isso é prejudicial. Vai ter um impacto na economia. E o jornal consegue perceber isso com muita clareza, né? E se posiciona de uma forma que surpreendeu muita gente. Eu vou ler um trechinho dessa postura aqui do jornal no seu editorial. Até quando a direita brasileira permitirá ser escrava de um desqualificado como Bolsonaro?
Isso é muito forte para um editorial de jornal, né? Um jornal que é crítico, inclusive, como eu falei, ao Lula. É só você chegar lá na página deles e ouvirem, na rádio deles também, como eles criticam e cobram o Lula. Não é essa a direita de um país decente. Não é possível defender o Estado democrático de direito e, ao mesmo tempo, louvar e defender um ex-presidente que incitou ataques às urnas eletrônicas, ameaçou as instituições republicanas, sabotou políticas de saúde pública e usou a máquina do Estado em benefício próprio e da sua família ao longo de uma vida inteira. Aí eles terminam fazendo: o Brasil precisa, sim, de uma direita responsável, madura, comprometida com o futuro, não de marionetes de um golpista contumaz. E ele faz essa postura cobrando governadores como Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, presidenciáveis. Entendeu? Então, assim, essa é uma postura crítica, mostra um ponto que vai realmente desembocar em grupos empresariais, de mídia também, e isso tem tudo a ver com as possibilidades e o fortalecimento das candidaturas lá para frente, de presidenciáveis. E aí acaba tendo seus efeitos para os estados também. Para finalizar, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu queria destacar que aí é o ponto que eu falei, vou falar daqui a pouco, o governador do estado, Wilson Lima, que é um governador do campo bolsonarista, muito bem alinhado com os grupos bolsonaristas também, e que pode voltar a estar também nesse campo na próxima eleição. Neste caso específico, tomou, na minha leitura, porque nesse momento não se posicionou desta forma, que esses governadores, uma atitude cautelosa. E olha que o governador, em outros momentos, em outras correntes bolsonaristas que a gente viu desses temas nacionais, né, macros, tomou a frente ou se posicionou antecipado, inclusive com críticas ao presidente Lula. Lembra que no ano passado, quando o presidente Lula veio falar da seca, ele estava aqui furioso com o governador Wilson Lima, porque ele já tinha feito uma série de críticas nacionais para o presidente Lula. Então, nesse momento, toma uma cautela. E, para mim, é uma postura muito responsável com o país, com o estado do Amazonas também, em função de que a Zona Franca, embora não exporte, né, tem essas relações de taxação. Te interromper, mas inclusive o secretário Serafim Corrêa chegou a se pronunciar dizendo que o impacto vai ser mínimo por conta do número de exportações aqui do nosso estado. Pois né? embora não tenha essa coisa da entrada e da saída desses produtos, mas é uma indústria que depende do consumo. Então, quem é que consome, né? Se o São Paulo terá um impacto, o nosso público consumidor vai sofrer isso, vai consumir menos. Então, há perspectivas sempre, né, de alcance. A questão é que o governador do estado toma uma postura, até este momento, não sei se vai mudar de ideia, mas responsável com o país, com o estado do Amazonas e também com ele próprio. Porque a partir do momento que isso já está tendo uma repercussão negativa para o Tarcísio de Freitas, como governador, mas também como presidenciável, evidentemente que isso vai alcançar, como o próprio Geraldo falou na abertura dessa coluna, o momento da eleição. E essas falas, inclusive eu acho que o tarifaço também, a reforma tributária que a gente falou aqui, são os assuntos que uns começam a dar só uma pitada, outros, como você falou, preferem não se pronunciar agora, mas eles serão muito, mas muito presentes. Se atingir o empresário, então, hein? Não é na próxima eleição, e quando a gente fala de próxima eleição, Rose, nós estamos falando de meses, né? Nós já estamos no mês de julho, já passamos da metade 15 do meses ano. para votação, mas está em curso, né, Exatamente. Geraldo? Mas para os que estão candidatos a governo ou à presidência, já começou faz tempo, né? As articulações todas já começaram, e é claro que nós teremos aqui a nossa querida Rosiane Carvalho trazendo para a gente todas as informações e conversando com você, público da Difusora, que adora esses bastidores que a Rosiane traz com todos aqueles detalhes, né? Eu imagino as pessoas nos ouvindo e nos vendo, comendo uma pipoquinha e ouvindo a Rosiane trazendo pra Ou no gente. trânsito. Ou no Os trânsito, né? bastidores, Trazendo né? os bastidores. Eu só sei que quando eu venho aqui, eu ganho a audiência do meu pai, porque meu pai ouve a Difusora, não muda o rádio da Difusora, e toda vez que eu venho aqui, ele já manda logo mensagem: te ouvi na Difusora. Qual é o nome do seu pai? Domingos Carvalho. Seu Domingos Carvalho. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado.
Por que você não contou isso antes pra gente, que ele é nosso Olha, ouvinte, Rafa? Na verdade, a família toda, né? Eu só fui reconhecida como jornalista na minha família, embora eu já trabalhasse há 20 anos, quando eu entrei a primeira vez no Valdir Correia, quando eu comecei a entrar na difusora. Aí eu fiquei famosa na minha família. Olha, ela é jornalista mesmo, dá prazer na difusora. Ou teve que vir pra difusora pra família Eles são reconhecer. ouvintes da difusora. Muito obrigado. Rosiane Carvalho, um grande abraço para você. Obrigado por estar aqui juntamente conosco, aqui trazendo essas informações maravilhosas. E a gente te aguarda no decorrer dessa semana ou numa outra oportunidade.